Olha, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Márcio Vidal, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os julgamentos de crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, ligados à prática do Caixa 2 de campanhas eleitorais, sejam feitos pela Justiça Eleitoral. Vamos conferir os principais trechos da entrevista. Presidente, essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, repassando à Justiça Eleitoral o julgamento desses crimes que chamam aí de crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, mas que tenha conexão com campanhas eleitorais, a Justiça Eleitoral não tem instrumento para isso, e o senhor já declarou isso publicamente, né? Veja bem, primeiramente eu quero dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de ser o garantidor da Carta Política, né? E nesse julgamento específico nada mais fez do que cumprir o que está na Constituição, precisamente o artigo 121, né? E ele foi buscar um regramento contido na norma infraconstitucional, que é o Código Eleitoral, artigo 35, que disciplina que a competência da Justiça Eleitoral aos crimes comuns que tiver uma correlação, uma conexão, um liame, portanto, com a matéria eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, na sua grande maioria, 6 ministros, tiveram esse entendimento. Então, sobre os olhares jurídicos, está correto a decisão. Os 5 outros que foram vencidos, eles levaram em consideração os efeitos colaterais desse remédio jurídico, né? Fizeram uma avaliação de que a estrutura da Justiça Eleitoral, da forma como ela foi concebida em 1932, com uma composição não de membros permanentes, mas sim transitórios, que, ou seja, a cada 2 anos eles são substituídos, e levando em consideração também que a atividade desses membros que compõem, seja o tribunal ou as zonas eleitorais, não são atividades atividade principal, mas constitui apenas uma sobrejornada da sua atividade, né? E optaram em fazer essa avaliação, e daí abriram a divergência em relação àquele ser. A verdade é que, se olhar sobre um prisma e outro prisma, ninguém deixa de ter uma certa razão, né? A Justiça Eleitoral, em razão do seu formato atual, eu acho que aqui abre uma grande oportunidade à sociedade brasileira, em especial o próprio sistema judicial, né? Rediscutir, né, com a sociedade qual é a estrutura que nós almejamos, qual é a estrutura que nós desejamos para garantir a todos uma segurança jurídica, né? O Tribunal Superior Eleitoral, diante desse quadro que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal, já constituiu uma comissão que será formada e terá o prazo de 60 dias justamente para cuidar de uma reestruturação da Justiça Eleitoral. Presidente, o senhor falou da questão da reestruturação, de que essa decisão ela esbarra na reestruturação e na transitoriedade, né? Só que muitos membros do TRE, da Justiça Eleitoral, defendem que realmente sejam julgados no tribunal já. Eles levam em consideração a celeridade dos processos, né? Mas é bom lembrar que 2 anos é pouco para isso, né? Para um julgamento desse tamanho. Veja só, eu acho que o que todos nós temos que ter responsabilidade é transmitir à sociedade uma informação que seja plena, né? Nós temos um Código Eleitoral de 65, nós temos uma Justiça Eleitoral que foi criada e instalada em 1932, nós temos um Código de Processo Penal de 1940. Eu pergunto a você, a realidade de mundo, de vida hoje é a mesma daquela que foi criado? Não, né?
Então, obviamente, por isso que eu mencionei que é uma necessidade de nós fazermos uma readequação, né? Um realinhamento com as reais necessidades da sociedade. Não se trata de celeridade, porque ela está sob o regime do Código de Processo Penal também. Alguns defendem, né? Não, é que às vezes falam que a celeridade é no âmbito administrativo, né? Nos curtos prazos que são fixados pelo Poder Legislativo, né? Em processo de eleição, né? Mas não é o caso. O que temos aqui em mesa é uma situação, de uma certa forma, muito grave. O crime de corrupção é o crime de maior potencialidade de danos à sociedade, né? Ela atinge a todos, independentemente de classe social, né? Eu diria do berço ao túmulo, né? É de alta complexidade, então não tem como você imprimir, a não ser que você imprima uma celeridade, obviamente que você não vai apurar coisíssima nenhuma. Presidente, o senhor, ao analisar aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o senhor utilizou uma analogia. O senhor disse o seguinte: olha, criaram aí um remédio jurídico, só que esse remédio tem efeitos colaterais. No caso aí, o paciente é o Brasil, contaminado pelo câncer da corrupção. E essa decisão, da forma como foi tomada, não vai ajudar o doente. Veja só, pode até aprofundar essa crise da corrupção. É uma percepção. Porque a crítica é o seguinte, se coloca o seguinte: olha, essa decisão do Supremo aí é um golpe na Lava Jato. Não se diria assim, que se tratar de um golpe. Como eu disse anteriormente, o Supremo é o garantidor da Constituição. Então, 6 ministros optaram por isso. Mas, penso eu, que não avaliaram com certa profundidade os efeitos colaterais desse remédio, né? E os 5 outros ministros votaram, abrindo a divergência, justamente porque fizeram essa avaliação. Então, se você olhar de um lado, olhar do outro, não tem nada de errado. O que precisamos é agir rapidamente. O Moro apresentou já no projeto, que é rotulado de anticrime, uma alteração à redação do artigo 35. Então, ia por terra, se o parlamento, obviamente, imprimisse uma celeridade em análise desse projeto e, obviamente, chegasse ao final do processo legislativo e aprovasse, colocaria fim toda essa discussão, essa celeuma que criou essa decisão do Supremo Tribunal. Como eu disse, a par do que está sucedendo, o Tribunal Superior Eleitoral já tomou essa providência. Realmente, é bom a gente ouvir um cidadão, apesar de ser um desembargador, presidente do TRE, ponderado. Ele é bastante equilibrado. Não é verdade? Ele é bastante equilibrado. Ele podia raspar a espora, sei o que e tal, mas foi altamente ponderado e objetivo. Ponderado e objetivo. O que ele quis dizer é o seguinte: olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal não foi equivocada, porque isso é amparado aí pelos instrumentos legais. O fato é que a Justiça Eleitoral não reúne as condições, não tem a estrutura necessária para apurar esses crimes aí de corrupção, de lavagem de dinheiro, que tenham conexão com campanhas eleitorais, porque ela não tem, não é aparelhada para isso. Os profissionais que estão lá, os magistrados, os advogados, né, os juízes, eles têm uma função transitória na Justiça Eleitoral. Exatamente. E aí é o seguinte, aí de manhã o juiz, o desembargador, o advogado que atua na Justiça Eleitoral está lá decidindo as questões eleitorais. À tarde, que não é a função principal dele. A função principal é outra. À tarde eles vão para a lida, exatamente, para a lida normal, que é o TJ. Exatamente. E o advogado que vai para o escritório dele. Vai para o escritório dele. Cuidar dos clientes dele. Verdade. Sim. Verdade, é verdadeiro. isso. E às vezes pode até ocorrer o seguinte, né? A função da manhã, ela pode entrar em choque com a função da tarde. Mas a procuradora Raquel Dodge, né? Ela está defendendo uma tese, eu acho que é a tese correta, que os juízes federais entrem nessa parada.